e difíceis, somente a oração muda as coisas, muda as situações. Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua bênção por esse culto, pela palavra, pelo louvor, e visita-nos com a bênção dos céus. Pedimos, Senhor, em favor das pessoas que estão, Senhor, hospitalizadas e precisam da bênção e da paz. Intervém, Senhor, com Tuas mãos santas e abençoadas e fala conosco. Pedimos, orando a Ti, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Convido os irmãos para juntos cantarmos o hino de número 124. Presbítero irmão Cláudio, louvando esse primeiro hino, 124. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor Jesus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, é sempre uma alegria, um prazer estarmos reunidos para adorar o Senhor Deus, não é? Deus tem permitido a nós essa oportunidade tão importante, em uma noite de um clima tão bom, tão agradável. Vamos adorar cantando esse hino número 124. Atenção, nossos companheiros músicos, mandamento vivo aí, tá? Adorai-o, Rei do universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo sendo grande, mas submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai, ó anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, cento de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai-o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador.
altos cedros, gramas verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Anjo dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai a vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, vamos continuar adorando o Senhor nosso Deus com muita alegria. Adoração em forma de canto. Mais um hino de número 156, nosso companheiro, pastor Silas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvemos a Jesus com o hino 156. Pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu, as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar.
Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Seu sangue restaurou-me a Deus. Amém, Jesus. Cantemos ainda 432. Pastor Jomar. Graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor. 432, consagrado ao Senhor. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador,
vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que louvor abençoado, né, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bem, meus amados, pela nossa escala hoje, cooperando a congregação Jardim Pérola, pastor Nelson, tem os seus obreiros, Mãozito, toda a congregação lá do Pérola. Deus abençoe, obrigado pela cooperação. As irmãs se organizam para louvar o Senhor Jesus. Também a nossa congregação do Santa Adélia. Tem obreiro, irmão parecido, subiu lá com uma reunião com o pastor. Tem algum obreiro? Os irmãos lá do Santa Adélia estão aí, esse grupo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado. Também a congregação ali do senador Vergueiro, sobre o irmão Rogério, os irmãos lá do ali do senador Vergueiro, cooperando conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então as irmãs podem reunir aqui para louvar ao Senhor Jesus nesta oportunidade. Também lá do Pérola tem a nossa irmã Marinalva, né? Marcinalva e a irmã Cleonice vão louvar as duas juntas aí, um hino na sequência. Pode ser? As duas? Ou separada? Então escolhe uma aí que tem mais hoje tempo, uma de vocês. Marcinalva? Então, irmã, na sequência vai louvar o Senhor. E quando a irmã louvar, nós vamos contribuir com as nossas contribuições, ministrar aqui as ofertas e as contribuições para a causa do Senhor. Então as irmãs louvando com alegria nesta oportunidade, em nome de Jesus.
Os diáconos tomando a posição para nós contribuirmos, enquanto a irmã vem louvar o Senhor. Também estão os irmãos lá de Cordeirópolis, pastor Nascimento, pastor Sebastião, e os irmãos vieram toda a primeira terça-feira do mês. É um grupo lá de Cordeirópolis cooperar conosco. Sentimos abençoado por vocês, né? E Jesus vai multiplicar a bênção ao vosso coração. Obrigado, pastor Nascimento, pastor Sebastião e todos os irmãos lá do Cordeirópolis cooperando conosco nesta noite. A irmã louvando o Senhor, e nós estaremos ministrando a nossa oferta com os nossos dízimos. O seu irmão Oséias, né? Vai louvar também. Então no final o senhor vai louvar, prepara, já mandou lá em cima. Que Deus abençoe. Obrigado. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria, nós podemos adorar ao Senhor. Mais uma vez essa noite, eu vou louvar ao Senhor com o hino Jó. Peço que a igreja me ajudem. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Nós adoramos pelo que Ele é. Oh Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Mas Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Levante a sua mão para adorá-lo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh a Ele a glória, a Ele, meu Deus merece toda a glória. A Ele a glória. Bem forte para o Senhor.
Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. O nosso Deus merece todo louvor para sempre. Aleluia, por isso que nós o adoramos. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Convido a igreja a estar de pé. O pastor Nelson vai estar orando. Quantos precisam de oração? Oramos também pela pastora Lloyd. Está nesse momento na emergência da Unimed. Sentiu-se um tremor, passou mal. O pastor Levi deixou lá. Está lá em observação, aguardando os exames e no soro. Mas Deus é o dono da bênção, é o dono da saúde, é o dono da vitória. Apresentamos a pastora Lloyd nesta oração para que o Senhor opere milagres e maravilha e a bênção da vida para nossa irmã. Orar também pela ministração da palavra. O pastor Jonas vai ministrar a palavra nesta noite. Que o Espírito do Senhor mande a porção que eu preciso, que nós precisamos ouvir. O irmão Oséias canta no final, certo? Deus abençoe. A paz do Senhor, amém, meus amados. Estendemos nossas mãos e vamos orar. Maravilhoso e amado Deus, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, da Tua presença santa e gloriosa, Pai. Primeiramente, clamando e buscando de Ti, na certeza que Tu és um Deus que faz maravilhas, prodígio em nossas vidas. Apresentamos a Ti, Senhor, a pastora Lloyd, Pai, que está naquele lugar, no hospital, Senhor, mas Tu és um Deus que tem as mãos estendidas sobre a vida da Tua filha. Repreenda toda a enfermidade, Senhor, que as Tuas mãos possam passar sobre a Tua filha agora, e repreendendo toda a enfermidade, Senhor. Ah, Senhor, neste momento, ó Pai, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Usa, Senhor, o Teu filho na sua instrumentalidade, Pai, e venha falar conosco nessa noite, porque estamos aqui com os nossos ouvidos atentos à Tua voz nessa noite, ó Pai, porque Tu és um Deus que sabe e conhece os desígnios do nosso coração e da nossa alma, Senhor. Aprove, meu Senhor, a vir a falar conosco, Senhor, porque a Ti louvamos e Te agradecemos no santo, eterno nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, estou feliz por estar mais uma vez na casa do Senhor e nesta noite com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Jurandir, pastor Levi, os demais obreiros, companheiros que aqui estão, e ao pastor Levi pela confiança, pastor Jurandir e os demais por sermos companheiros da mesma missão. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, como também toda a igreja aqui presente. Meus amados, eu quero chamar a atenção dos irmãos para nós lermos a palavra do Senhor na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 7. Abra sua Bíblia, por gentileza, e depois da leitura, eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta para nós analisarmos algum texto. Eu ainda sou daquele tempo que o culto de hoje era chamado culto de doutrina.
né? E a característica desse culto é doutrina e ensino, ensino e doutrina. Então, eu ainda sou daquela época ainda, e por isso hoje eu quero chamar a atenção dos irmãos para nós falarmos sobre a doutrina da graça de Deus, com base aqui nesse texto. Vamos ler então a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui o primeiro verso e gostaria que a igreja lesse o segundo, eu leio o terceiro e assim alternadamente. Diz o texto: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém. Podem tomar assento, meus amados? Meus queridos, nós vivemos uma época que marca aí, com certeza, o momento final da igreja na terra, porque cremos que Jesus breve voltará, porque realmente, com relação a sinais, praticamente todos eles estão cumpridos e só nos resta a volta de Jesus. E nesse tempo trabalhoso, como diz a Bíblia, nós estamos observando que muitos dos nossos irmãos têm perdido um pouco a noção da graça de Deus. E nós queremos chamar a atenção dos irmãos, por isso eu gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta, porque analisaremos alguns versículos ao longo da ministração, e eu gostaria de ter a participação dos irmãos nessa leitura. E, amados, com relação ao texto que nós lemos, o apóstolo afirmou que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Aprendemos que pela graça divina, o homem é resgatado da escravidão do pecado e, consequentemente, posto em liberdade. Entretanto, este homem posto em liberdade não tem liberdade para pecar. Muito pelo contrário, ele foi posto em liberdade para nunca mais pecar. Mas parece que há um entendimento por parte de alguns que uma vez está em Cristo, está livre para fazer o que quer. Como se a graça não tivesse nada com a lei, ou se a graça não fosse uma lei. Mas, amados, veja bem, o pecado que até então exercia o domínio sobre a vida do crente, perde a sua soberania para aquele que o resgatou, porque no momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós saímos de um reino e entramos em outro. Saímos do reino onde o pecado é o tirano Senhor, e entramos no reino cujo Senhor é Jesus Cristo. Então, se as pessoas faziam por obrigação aquilo que o tirano Senhor do pecado exigia, agora resta-nos obedecer ao nosso Senhor, já que pertencemos agora a Jesus Cristo. São dois senhores, portanto. O primeiro é o pecado, que escraviza o homem e o massacra até a morte. O segundo é Cristo, que com seu sangue
resgata o homem da escravidão, fazendo de um mero escravo um homem livre. Então, significa que este homem posto em liberdade não tem que prestar obediência ao seu antigo senhor, mas, em atitude de gratidão, ele deve honrar o Senhor que o libertou, amando-o e andando em conformidade com a sua vontade. Por isso, Paulo, o apóstolo, disse: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ora, se formos livres do pecado, nós não podemos ter negócio mais com o pecado, porque nós somos livres do poder dele, da soberania dele. Então, amados, precisamos compreender a doutrina da graça. O termo graça, do original grego, é charis, e usado cerca de 100 vezes nas epístolas paulinas. Na epístola aos Romanos, esse termo aparece 24 vezes. No hebraico, o termo equivalente é hesed. Ambos os termos, tanto no hebraico como no grego, significam favor imerecido concedido por Deus à raça humana. Então, graça é um presente, é um dom de Deus para a raça humana que não merece. Por isso, é graça, é favor imerecido. Então, amado, através da graça, o homem é capacitado a compreender, a aceitar e também usufruir imediatamente dos benefícios do plano da salvação. E o objetivo da graça é duplo. Ele tem dois aspectos no seu objetivo. Primeiro, salvar o homem do pecado. E nós podemos cantar nesta noite aquele tradicional hino nosso, que diz: livre estou, pela graça de Jesus eu livre estou. Na verdade, porque nós fomos livres. Irmãos, a melhor coisa que tem é a liberdade em Cristo Jesus. Mas não é só estar livre, é conhecer qual é a liberdade, porque essa liberdade não é uma liberdade sem lei. Tiago escreve na sua epístola que a lei da liberdade significa que essa liberdade, ela tem uma lei. É como, por exemplo, a roda de um carro foi feita e tem liberdade para rodar, mas ela não sai rodando sozinha por aí. Ela só pode rodar se estiver presa ao automóvel. Então, a graça nos libertou, mas não nos libertou para nós realmente viver uma vida que nós quisermos. Foi liberto para nós vivermos dentro do preceito que ensinou o nosso Senhor e os apóstolos. Então, em primeiro lugar, ela salva o pecador do pecado. E em segundo lugar, ela restringe a ação deste, levando o homem a viver nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Na verdade, nós somos livres do pecado e do poder do pecado. Quer dizer, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Se um crente volta a pecar, significa que ele quebrou a aliança. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ele é liberto para não pecar mais. Embora nós continuamos sujeitos ao pecado. Mas o fato de sermos sujeitos ao pecado não justifica o pecado. Então, é preciso que nós entendamos que o Senhor nos libertou para sermos livres da contaminação, do poder e domínio do pecado. A graça, ela é operada mediante a fé. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele diz: pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é um dom de Deus. Amém? Agora, amado, a graça pode ser vista em dois ângulos: a graça comum e uma graça especial. Qual é a graça comum? A graça comum é aquela que Deus dispensa a todos os homens na face da terra. Por exemplo, a graça comum significa que Deus abençoa a raça humana com os favores divinos. E entre os favores encontram-se o dia, a noite, as estações, a regularidade dos movimentos de translação e rotação, né, da terra, a cadeia alimentícia, o sistema de defesa do próprio corpo humano é uma graça de Deus. E o sol brilha sobre justo e injusto, a lua ilumina justos e injustos, a chuva cai para justos e injustos. Isso é graça comum que Deus dispensa a todos os homens, né, indiferentemente. Mas há uma graça especial, que é chamada graça salvífica, aquela graça que salva. Essa graça é dispensada somente aos que creem em Jesus Cristo. E nós fomos alcançados por essa graça. Se você foi, dê pelo menos um glória a Jesus, porque na verdade Ele nos resgatou, nos tirou do tirano pecado e nos colocou em liberdade para viver adorando e exaltando o nome do Senhor. Meus amados, então, a graça comum e a graça especial, ambas são favores de Deus à raça humana. Agora, ao longo da história, houve algumas contestações com relação à doutrina da graça ensinada pelo apóstolo Paulo. Já nos dias mesmo dos apóstolos, havia dois pensamentos que se chocavam com a doutrina da graça. Um é conhecido pelo nome antinomismo e o outro é conhecido como legalismo. O que é antinomismo? Antinomismo vem do grego, essa palavra. Anti significa contra e nomos significa lei. Então, antinomismo é, na verdade, contra a lei. Doutrina que afirma não haver mais necessidade de pregar nem de se observar as leis morais do Antigo Testamento. Então, calibrando essa assertiva, alegam os antinomistas que, salvos pela fé em Cristo Jesus, já estamos livres da tutela de Moisés. Até certo ponto é uma verdade. Mas ignoram, porém, serem as ordenanças morais do Antigo Testamento pertencentes ao elenco do direito natural que o Criador incrustou na alma de Adão. Como podemos desprezar, por exemplo, os 10 mandamentos? Se lá está escrito, não furtarás. Se lá está escrito, não adulterarás. Então, a lei está de pé, não é verdade? A lei não caiu por terra. Jesus não veio realmente desfazer da lei. Ele veio implantar uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Mas Jesus mesmo disse que Ele não veio para desfazer da lei, mas Ele veio para cumpri-la. Então, Jesus assinou embaixo os preceitos da lei. E digo mais, implantou uma lei muito mais severa do que a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela restringe os atos, mas a lei de Cristo, a lei da graça, restringe as intenções. A Bíblia diz assim, na lei de Moisés, não adulterarás. Então, a pessoa não podia adulterar.
Mas Jesus veio e disse: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, já cometeu o adultério. Significa que enquanto a lei corrige atos, a graça corrige intenções. Ou seja, enquanto a lei conserta que foi feito errado, a graça corta o mal pela raiz. Amém? Então, a lei da graça é muito mais severa do que a lei de Moisés. Na lei de Moisés, para que alguém fosse taxado de ladrão, tinha que ser fragado com o roubo na mão. Mas na graça, basta ter a intenção de roubar. Na concepção de Deus, ele já é ladrão. Então, amados, a coisa é mais séria do que se imagina. Todo crente piedoso observa os mandamentos da lei, pois Cristo não veio revogá-los, mas cumpri-los e sublimá-los. Paulo disse: a lei é santa, justa e boa. Nem os apóstolos condenaram a lei. Então, além do mais, as legislações modernas estão alicerçadas justamente no decálogo, nos 10 mandamentos. Assentiu alguém com muita razão que as leis todas do mundo poderiam ser substituídas pelos 10 mandamentos. Porque se todos os homens obedecessem os 10 mandamentos, esse mundo seria outro muito diferente. Não é verdade? Então, o antinomismo é próprio dos crentes carnais e descompromissados com a lei do Espírito. Então, pessoas que acham que podem viver de qualquer maneira, mas estão salvos pela graça. Há aqueles que pregam: uma vez salvo, salvo para sempre, não se perde mais. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Então, o primeiro pensamento que confrontava a doutrina da graça é este antinomismo. E o segundo é o legalismo. É uma obediência formal e exterior à lei de Moisés, sem se atentar ao seu espírito, ao seu significado e ao seu propósito. Então, os legalistas geralmente são levados a desprezar a graça de Cristo, por entenderem que a justificação era decorrente das obras da lei. Mas ninguém é salvo pela obra da lei, porque se alguém fosse salvo pelas obras da lei, a salvação não era pela graça, seria por mérito. Mas não há mérito no ser humano. O mérito é sempre de Deus, que quis nos salvar. Amém? Então, Deus nos salvou não é porque nós merecemos. Deus nos salvou porque nós precisávamos de ser salvos. Então, a necessidade do homem era realmente essa libertação. E é o que Deus fez através da execução do seu plano de salvação. Então, a doutrina paulina, ela assevera, ela afirma categoricamente as seguintes palavras em Romanos 3:20. Pode conferir comigo aí. Romanos 3, verso 20 diz assim: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque a salvação é pela graça, não é verdade? Agora, eles, os legalistas, não sabem, por exemplo, que o fim da lei é Cristo. Paulo diz: o fim da lei é Cristo. Ou seja, a Bíblia diz que a lei nos serviu de condutor para nos levar a Cristo. A lei não é um fim, a lei é um meio para levar a salvação ao pecador. E que Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. Na verdade, Cristo é o próprio Deus que veio até aqui para revelar o seu amor
intenso e revelar também como Deus trata o pecado. Jesus, quando estava na cruz, essas duas verdades ficaram bem claras. Por quê? Primeiro, na cruz foi onde o amor de Deus brilhou mais intensamente. Tanto é que Spurgeon dizia na sua pregação que a cruz é o último argumento de Deus. Significa que a partir da morte de Cristo, Deus não precisa provar mais nada. Deus não precisa provar que Ele ama, porque a morte de Cristo é a última prova, é tudo que Deus realmente fez para salvar e resgatar o perdido. Agora, a cruz também revela como Deus trata o pecado. Como é que Ele trata? Com morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu, não porque pecou, mas por amor a nós, assumiu o nosso lugar. Então a morte de Cristo foi uma morte vicária, substituta. Ele morreu no meu lugar. Eu é quem teria que morrer, mas Ele tomou o meu lugar, pagou a minha dívida e me pôs em liberdade. O antinomismo fere o espírito da lei e o legalismo procura anular a graça de Cristo. Não somos salvos pelas obras da lei, e sim pela graça, mediante a fé. Entretanto, a salvação pela graça não anula a lei, muito pelo contrário, a estabelece. Quem pode ler para mim aí? Romanos 3, versos 30 e 31. Observe o que diz o texto sagrado aí nesses dois versículos. Antes estabelecemos a lei. Então a lei, porque tem pessoas, eu já vi pastores, por exemplo, dizer assim: olha, na minha igreja ninguém prega no Velho Testamento, só aceito pregar no Novo Testamento, porque nós estamos na graça. Mas acontece que os princípios da graça estão lá na lei. E outro detalhe, a graça é exatamente o cumprimento do caráter profético da lei. Então a lei, ela apontava já para Cristo, muito antes de Cristo nascer lá em Belém. Então é importante que a Bíblia é uma só, tem 2 testamentos, mas nos 66 livros nós temos a inspiração de Deus e palavra inspirada, que é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, etc., como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Então, amados, vamos aos relacionamentos da graça. O apóstolo Paulo afirmou que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Não no sentido de quanto mais pecado, mais graça. Não é nesse sentido. Porque tem pessoas que interpretam dessa forma. Então, quanto mais pecado da pessoa, mais a graça foi maior. Não, não é nesse sentido. E sim que a eficácia da graça divina supera todos os efeitos destruidores do pecado. É nesse sentido. Porque, na verdade, não há pecado que alguém possa cometer, a não ser o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que possa impedir que aquela pessoa seja salva. Então, a graça é o único remédio para os homens. Não existe outra saída. A saída é a graça de Cristo, que trouxe a salvação a todos os homens. Apesar de que o pecado abundante provoca a ação de uma graça superabundante, o que o apóstolo dos gentios já havia afirmado sem a menor hesitação, significa que a operação da graça provê um triunfo sobre o pecado. Por isso pergunta o apóstolo: permaneceremos no pecado para que a graça abunde?
E ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque o pacto feito com Cristo põe a cruz entre o crente e o mundo onde o pecado reina. Paulo escrevendo disse: olha, eu estou crucificado para o mundo pela cruz de Cristo e o mundo crucificado para mim. Significa que Paulo estava dizendo que entre ele e o mundo estava a cruz de Cristo. E ele jamais passaria por cima da cruz de Cristo para tomar parte nas coisas do mundo ou no pecado. E também o mundo não pode atravessar a cruz do pacto para nos atingir e contaminar, porque estamos não somente salvos, mas também purificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Pois a Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós não vamos participar do pecado, e o pecado também não tem mais domínio sobre nós. Não quero saber mais assunto com o pecado. Mas alguém acha que pode pecar e depois ele volta, arrepende, pede perdão. Veja bem, as pessoas que acham assim estão dissolvendo a graça de Deus e ainda estão arriscando perder definitivamente a salvação. Por quê? Porque isso é uma apostasia, isso é um afastamento deliberado da fé, isso é um pecado consciente. Isso corre o risco da pessoa perder a salvação. O crente tem que fugir do pecado. Nós temos que fazer como José. Ainda que fique um pedaço do manto na mão da mulher, ele sai correndo, porque ele não admitia pecar contra Deus. O crente tem que viver realmente lutando constantemente contra o pecado que o dominava. Meus queridos, portanto, a graça não é a semelhança da lei, meramente uma declaração ou um documento objetivo sobre a natureza do pecado. A graça divina é antes, muito antes, a fonte dos poderes divinos, e estes instilados na própria personalidade humana, a fim de fazer dessa personalidade aquilo que a lei requer, mas que não pode produzir nos homens. É interessante. Deus exigiu o cumprimento da lei, mas Deus sabia que homem algum poderia cumprir, e o propósito era esse, porque os homens, não podendo cumprir com a lei, eles tinham que entender que a solução não estava na lei, mas que a solução viria depois da lei. Mas os judeus, por exemplo, não entenderam assim. Agora, a graça, a única coisa que a gente pode falar com relação à lei, é que a graça nos dá condições de obedecer à lei de Moisés. Enquanto os que estavam sob a lei não podiam obedecê-las, quem está debaixo da graça tem condições de obedecer, porque a graça nos capacita para isso. Então, amados, viver no pecado ou conservar qualquer conexão com o pecado é algo incompatível com a justificação. Não dá para conciliar a vida cristã com o pecado. Não dá. É a mesma coisa que você colocar numa garrafa um pouco de óleo e um pouco de água. Você pode sacudir 1000 vezes, e a hora que você soltar, o óleo vai juntar com óleo e a água com água, porque não são elementos que se misturam. Pecado e vida cristã é dessa forma, é heterogêneo. Então, amado,
Cristo não nos limpa com o seu sangue, e nem Deus se torna propício a nós, mediante a sua expiação, sem que tenha o objetivo de nos tornar participantes do seu Espírito, do Espírito Santo, que renova em nós uma vida santa. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E todos que são filhos de Deus só são filhos porque são guiados pelo Espírito Santo. Portanto, seria uma inversão estranhíssima da obra de Deus se porventura o pecado adquirisse mais força por causa da graça que nos é oferecida em Cristo. Pois o medicamento não pode alimentar a enfermidade que destrói. Se isso fosse verdade, é a mesma coisa de ir no médico doente e o médico passar um remédio para aumentar a doença. Não, o remédio é para eliminar a doença. A graça é para tirar o pecado da vida do homem. E prova disso somos nós que estamos aqui. Diz o texto sagrado nos versículos 3 e 4, Paulo argumentando: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas não deixa o novo envelhecer. Esse novo não pode envelhecer. O velho não pode ressuscitar. O homem que morreu para o pecado tem que continuar morto. Porque o novo pode envelhecer. Haja visto que nós temos uma passagem na Bíblia do profeta velho. Era profeta de Deus, mas envelheceu. E trouxe problema, trouxe morte para o profeta novo. Cuidado com o profeta velho. Cuidado com o crente que diz que não há, isso não tem problema, aquilo não tem problema, isso não faz mal, aquilo não faz mal. Irmãos, a Bíblia não mudou. Os tempos mudaram, a tecnologia mudou, a ciência mudou muita coisa, né? Mas a Bíblia não. A Bíblia continua. Então, amado, o sepultamento é o ato que consuma o rompimento do último laço entre o homem e a sua vida terrena. Por semelhante modo, esse foi o significado do sepultamento de nosso Senhor. Por semelhante modo, mediante o batismo, há um rompimento publicamente consumado da vida do crente com a vida do mundo presente e com a sua própria vida natural. Quando o crente é mergulhado na água do batismo, aquilo simboliza que ele está sendo sepultado, ele morreu para o pecado, está sendo sepultado com Cristo. E quando ele é levantado da água, significa que ele ressuscitou para uma nova vida. Agora tem novo rumo, tem novas motivações, tem um caminho novo, e tudo passa a ser novo na vida dessa pessoa. Portanto, mediante a morte de Cristo, o velho homem é crucificado e o corpo do pecado destruído. Outros sim, os crentes no batismo se professam mortos para o pecado e para o mundo. E o batismo deles é uma obrigação que lhes é imposta de viverem para a retidão. Mas hoje vivemos uma época que parece que contrato não tem valor, pacto não tem valor, nada tem mais valor. As pessoas casam hoje e desmancham amanhã. Faz um contrato, mas não cumpre com o contrato. E tem pessoas que juram diante do tanque batismal, alguns dias depois esquece do juramento. Mas o dia da prestação de conta vai chegar. O dia vai chegar.
Então, irmãos, o crente não pode ter negócio com o pecado. Por quê? Na ordem da vida a qual ele agora pertence, o pecado não existe. Ele está numa vida que o pecado não existe. Não existe, não pode existir, não pode viver a prática do pecado mais. Escrevendo aos Gálatas, olha o que Paulo escreveu, capítulo 5, verso 24. Quem está com a Bíblia aberta aí? Olha o que ele fala aqui, presta bastante atenção nesse texto. 5, verso 24. Olha aí. Os que são de Cristo crucificaram. Crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e concupiscências, os seus impulsos, desejos, foi tudo crucificado. Se esses desejos estão incontroláveis dentro da vida de um crente, tem coisa errada. Então não morreu. Então está vivo o velho homem. Bom, entendeu? Sepultou vivo. Pois é. Então, se são de Cristo, crucificaram. Se tem alguém vivendo em pecado na igreja, esse tal não foi crucificado. Esse tal continua vivo ainda para o pecado. Porquanto, tanto faz dizer que o crente morreu para o pecado, como dizer que o pecado morreu para o crente. Eu morri para o pecado, e o pecado também morreu para mim. Eu com ele não tenho mais nenhuma ligação. Verdadeiramente, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a principal coisa velha que passou foi o pecado. Olha o que diz Romanos 6:6, o penúltimo versículo nós lemos. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aquele corpo foi desfeito para a gente não servir mais ao pecado. Então a destruição do corpo do pecado, por conseguinte, é a destruição da atividade do pecado no corpo, em que o corpo físico é entregue ao Senhor Jesus, a fim de agir com justiça daí por diante. Então a crucificação é usada nessa figura simbólica, como aquilo que põe ponto final ao domínio do pecado, porquanto essa foi a morte que Cristo padeceu. Aí prossegue o apóstolo no último versículo nós lemos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Uma pessoa, por exemplo, tem uma dívida, mas quando ele morre, o que acontece com a dívida? Fica para os herdeiros. Mas se ele não tem herdeiro, não vai ter pagamento, porque a pessoa morreu, não tem como pagar. Você está entendendo? Então, se o crente morreu para o pecado, ele não tem nada mais a ver com o pecado. Ao morrer, a pessoa está liberta das reivindicações legais. A lei não tem força sobre o indivíduo morto, porque ele não pode reagir a nenhum estímulo da lei. Enquanto o servo vive, o seu senhor exige produção. Uma vez morto, não tem como exigir mais nada dele. Ele morreu, você vai exigir o quê? Ora, assim como o escravo morto não pode servir mais o seu senhor, o crente que morreu para o pecado não pode ter mais nenhuma conexão com ele. O crente está, portanto, justificado do pecado. Amém? Não da realidade do pecado, nem da carga do pecado e nem do conflito contínuo com o mesmo, nem de deslizes e nem de quedas do mesmo, até mesmo nos mais solenes serviços e atos da religião, mas estão livres do seu domínio, embora estejamos sujeitos ao pecado. Mas o crente só
comete pecado se ele ceder à tentação. Porque na tentação tem dois lados. Tem o lado do tentador que tenta e o lado do tentado. O trabalho do tentador é tentar, mas a nossa obrigação é não ceder à tentação. Então, o pecado nunca pode ser justificado. Porque se a pessoa diz, olha, eu pequei porque fui enganado. Mas você não era crente? Você não sabia da verdade do Evangelho? Você não tinha o poder de resistir à tentação? Por isso que no milênio o diabo será preso, na próxima dispensação. Porque quem pecar não vai poder dizer, eu fui enganado, eu fui iludido. O diabo será preso. Ele vai ter que dizer, não, eu pequei. Não é verdade? Então, meus queridos, se o crente não vê a si mesmo onde Deus o vê, isto é, em Cristo Jesus somente, ele passa a ser massacrado pelos seus próprios sentimentos de culpa, como costuma dizer George Whitefield. Olha o que ele disse, presta atenção. Quando olho para mim mesmo, ele disse, tenho a impressão de que sou meio demônio, meio irracional. Isso é a palavra dele. E novamente, ao passar ele entre grandes multidões, a seu caminho da pregação, dizia ele, admiro-me, porque o povo não me apedreja, sendo eu um miserável tão vil como sou. Paulo, apóstolo, chegou a exclamar, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falou isso com base num antigo sistema de condenação. Porque havia uma tribo que, quando uma pessoa assassinava o outro, e ele era sentenciado, a sentença era a seguinte, pegava o corpo do defunto e amarrava nas costas dele. E ele tinha que morrer com o defunto entrando em putrefação, amarrado ao seu corpo. Por isso a exclamação, quem me levará do corpo dessa morte? Porque todos nós carregamos um defunto que morreu para o pecado. E temos que cuidar desse defunto para ele continuar defunto. Ele não pode ressuscitar. Mas a graça divina tranquiliza a alma, libertando-a do pecado e do poder do pecado. Glória a Deus. Agora, irmãos, observe que a graça, ela justifica, ela torna o injusto justo. A graça perdoa, por isso nós estamos perdoados. A graça salva, Efésios 2:8. A graça provê segurança, porque nós estamos seguros da salvação. Não é uma coisa que deixa a gente pensando, será que estou mesmo? Será que está certo mesmo a minha... Não, nós temos convicção de que estamos salvos. Amém? Porque, leia para mim aí por gentileza, Romanos capítulo 5, versículo 2. A graça, ela nos provê a segurança e ela é rica. E a riqueza da graça de Cristo é tão grande que a Bíblia diz que nas sucessivas eras da eternidade nós vamos usufruir da imensidão da graça, da riqueza da graça de Cristo. Significa que alguém pensa que quando chegar no céu será um ponto final, aconteceu tudo que tinha que acontecer. Não, senhores, por toda a eternidade vamos viver realmente novidades sobre novidades, porque a maioria das coisas da infinitude de Deus nós não temos condições de perceber, mas na eternidade elas serão reveladas para nós, e nós ficaremos deslumbrantes diante de tanta riqueza, de tanta glória, de tanta majestade que se porá diante dos nossos olhos por toda a eternidade. É algo grande demais. Leia Romanos 5:2, por gentileza.
na qual estamos firmes, sólidos, seguros. E a hora já foi embora. Então a graça fortalece, a graça é abundante, a graça é soberana. Então, irmãos, encerrando, que o horário já foi, a graça salvadora não apenas ensina os homens a renunciarem à vil concupiscência e à impiedade e às mazelas morais da sociedade rebelada contra Deus, mas também capacita o crente a viver sóbria, justa e piamente no presente século, isto é, a ter uma vida divorciada das paixões mundanas, vivendo moderadamente, sensata e piedosamente. Que Deus nos conceda a sua abundante graça e que nós possamos compreender que vida cristã é uma vida de profundidade. Amém. Desfrutamos então da graça com a nossa perseverança, com a nossa consciência, com o nosso discernimento. Então, temos o Espírito Santo em nós, que nos faz entendido e com capacidade de escolhermos e decidirmos por onde queremos trilhar e andar. Vamos ouvir o nosso irmão louvando o Senhor e agradeçamos a Deus por tudo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar a Deus nessa noite. Aleluia. Deus tem feito grandes obras quando a glorificação, não duvido, tem aqui muita unção. As doenças estremecem, já começam a sair, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer, e toda a igreja revestida de poder. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Todo mal que está alojado em algum corpo vai sair, porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Quando o crente glorifica, Deus começa a trabalhar. Olha os anjos que acabaram de chegar. Toda obra do inimigo hoje mesmo vai cair. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui. Você está sentindo Ele nessa noite? O Espírito de Deus está aqui. Vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer, e toda a igreja revestida de poder. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Todo mal que está alojado em algum corpo vai sair, porque o Espírito de Deus está aqui. Quem está fraco, sinta agora este anjo te tocar em seus lábios com a brasa do altar.
Quem dá glória está sentindo o poder de Deus fluir. É o Espírito de Deus que está aqui. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui. Louve aqui nessa noite. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui. Vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer, e toda a igreja revestida de poder. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Todo mal que está alojado em algum corpo vai sair, porque o Espírito de Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. Quantos glorificam o Senhor? Amém. Há aqui um aviso para todos os dirigentes da congregação que na secretaria estão aí os envelopes com as informações para as consagrações de presbíteros e diáconos que acontecerá no mês de setembro. Então, para cada um retirar aí na secretaria o seu envelope com as informações. Quinta-feira, noite da vitória, presença das congregações Independência, Lago, Lagoa Nova, Manacá e São Lourenço. Na próxima terça-feira, o aeroporto, congregação da Balsa, Graminha, Royal Palme, Roseira e o bairro do Tatu. Está aqui com o pastor Roberto. Pegaram com ele. Quem já está aqui, já aproveita e pega ali com o pastor Roberto nesta noite. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, e à noite o culto, todos são convidados em nome de Jesus. Agradeço cada congregação, cada pastor, cada companheiro que estiveram conosco, aqueles que louvaram, e também a ministração da palavra. E Deus tem a bênção para cada um de nós. E na próxima semana tem aí o 10º encontro de casais. Na terça-feira será aquele jantar para aqueles que adquiriram o convite. E de quarta até sábado, de 13 a 16, aqui a ministração pelo pastor Ivan Barreto, lá de Capinópolis, Minas Gerais. Namorados, noivos, todos os casais poderão vir para o jantar. Teve a aquisição do convite, mas para participar é franqueada a oportunidade. Então todos são convidados, venham sempre. Nós nunca somos absolutos e podemos dizer que já sabemos tudo. Não, sempre aprendemos cada dia alguma coisa. Então todas as reuniões será com certeza edificante e especial para cada um de nós. Ficamos de pé, agradecemos a Deus com o nosso pastor Levi e nos abençoando em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, agradecemos por esses momentos que aqui passamos, Senhor, ouvindo a Tua voz, adorando-Te, bendizendo-Te, louvando-Te, Senhor. Agora, pois, suplico, Senhor, siga com Teu povo, guiando e guardando a cada um para os seus lares, protegendo os seus familiares, e que possamos continuar em comunhão contigo à noite, no outro dia, até a Tua volta gloriosa. Pai querido, dispersa o Teu povo na Tua santa e gloriosa paz. Agradecemos de todo o coração, em nome de Cristo Jesus. Que a paz de Deus, o amor de Jesus, a comunhão do Espírito Santo reine em cada vida, desde agora e para todos sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos. Cumprimentem uns aos outros.